Continuamos mais uma vez com a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira, nos dias em que ele era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Humanidade, humanidade. O Espiritismo, como religião consoladora, não deixa de amparar e suavizar as dores e as torturas dos que sofrem. Como filosofia e ciência, não deixa também de causar admiração, proporcionar surpresas agradáveis a todos aqueles que observam e o encaram seriamente. Há longos anos que o estudamos e perscrutamos experimentalmente, procurando nos rodear de todas as garantias precisas para melhor conhecimento das suas experiências e nos entregamos. Rodeados por pessoas humildes, pelas condições ilusórias das classes sociais, também elevadas pelo conceito que desfrutam devido aos seus atos, às suas ações, tendo um passado ilibado, nelas confiamos plenamente pela certeza de que são incapazes de qualquer ato desonesto, superpondo às glórias e às riquezas o seu labor humilde, porém honesto. Trabalhando sempre, procurando aliar a teoria à prática, mesmo assim vamos caminhando de surpresa em surpresa. O campo é vasto, urge a jornada porque o caminho é longo e a vida nada mais é que um instante. Mas uma observação interessante. Há questão de 2 anos, mais ou menos, um rapaz, filho de uma família mineira, após demonstrar grande fervor religioso, deixou sua carreira para entrar numa batina, internando-se em um convento. Após 1 ano e 8 meses, saiu do claustro, voltando ao convívio da sociedade. Pouco tempo depois, após alguns dias de obsessão, enforcou-se, deixando a esposa e 4 filhos na orfandade. 2 anos após sua morte, um dos seus irmãos, já homem feito, é internado nesse sanatório, vitimado por uma obsessão quase com as mesmas características da do irmão, inclusive tentativa de suicídio. Caso típico de obsessão, subjugação, caso que não podia, sobremaneira, deixar de nos interessar, como interessou proporcionando-nos bastantes surpresas e melhores conhecimentos para que nos movêssemos nesse terreno que procuramos sondar e de que mal antevemos ainda a superfície. Entre as profundas explicações que temos encontrado no estudo dessa filosofia, dessa ciência, ficamos sabendo que o espírito preso à matéria, com obrigações das leis imutáveis de um Criador Supremo, vive como encarcerado, sempre aspirando à sua libertação. Essa libertação se dá também durante o sono, que não deixa de ser um simples repouso para a matéria, enquanto o espírito, quase livre, se lança para o espaço. Aí entra em relação direta com outros espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, e conforme os seus sentimentos e a sua evolução, põe-se em contato com aqueles cujos sentimentos são idênticos. Assim é que, ou ele se encontra com espíritos superiores com os quais trabalha, conversa e se instrui, ou vai à procura de outros lugares, onde se chafurda na mesma maneira que, quando desperto, outro ainda, continuam apáticos ou perambulam sem um propósito determinado. Ele está se referindo à liberdade que o espírito tem durante o sono. A gente vai dormir, nosso espírito está livre para ir, ficar no próprio corpo, passear aqui ou ali. Continuando. Por várias vezes, entidades amigas se têm referido a isso, e por várias vezes também nos recordam os momentos em que o nosso espírito tem passado em sua companhia, mormente em trabalhos do próprio sanatório. Resumidamente, feita essa explicação, passamos ao fato. Dias antes, havíamos pedido a essas entidades amigas fizessem todo o possível para nos proporcionar a oportunidade de falar com algum obsessor de doentes internados, e entre eles o obsessor ou obsessores do paciente a que se refere esta observação. De fato, conseguiram que o perseguidor desse doente se resolvesse incorporar, prometendo fazê-lo na noite seguinte. Acontece que na noite antecedente, durante o sono, nós, ávidos de observações para esse trabalho, passamos, deixando o corpo físico no leito boa parte da noite no sanatório, ao lado dessas sombras amigas, desses espíritos amigos, procurando convencer ao obsessor que devia se incorporar, nos coadjuvando nas observações com o relato da sua vida, como encarnado e como espírito movido por sua perseguição, etc. Todos os informes, enfim, para a boa elucidação do caso em apreço.
Como um espírito imperfeito e ainda muito materializado, naturalmente, ao acordar, de coisa alguma nos lembramos a respeito dessa confabulação espiritual. Esses espíritos amigos haviam pedido ao médium com quem trabalhamos para nos avisar sobre o fato, mas por circunstâncias naturalmente alheias à sua vontade, ela se esqueceu de o fazer, de maneira que fomos para a sessão, ignorando essa particularidade, que só depois nos chegou ao conhecimento. Essa é a razão pela qual, logo no início, o espírito nos inventivou, zangado, porque não nos lembramos da combinação que havíamos feito durante a noite. Essa invectiva nos deixou bastante admirados, pois jamais havíamos falado ou prometido o que quer que fosse a essa entidade. São pequenas particularidades que não podemos deixar que passem desanotadas, devido ao grande valor que representam para aquele que palmilha o campo tão vasto, tão sublime, tão cheio de surpresas, proporcionando continuadamente conhecimentos novos. Um segundo motivo de admiração, neste caso, foi o fato de inconscientemente o confrade que presidia os trabalhos abrir o evangelho para a leitura de início justamente na página que os amigos do espaço desejavam fosse lida propositadamente para o obsessor que ia manifestar-se. Mais uma pequena prova a juntar-se às milhares que temos tido de que os espíritos em uma certa categoria agem sobre os encarnados, transformando-os em verdadeiros autômatos subordinados às suas vontades. Não são fatos sucedidos pela primeira vez. E essa admiração é simplesmente porque cada vez mais esses pequenos acontecimentos servem não só para esforçar e identificar as manifestações, como também para nos proporcionar novos conhecimentos e novos ensinamentos. Uma terceira causa de admiração, essa pela primeira vez, após longos anos de constante trabalho em contato com almas sofredoras, ser o obsessor do espírito de um médico, demonstrando profundos conhecimentos, não só da medicina, como também de filosofia e psicologia. Um sacerdote da medicina, cuja obrigação é de lenir dores, estar ao contrário servindo de martírio para várias criaturas, obcecado pelo ódio e pela vingança. Espíritos obsessores de todas as categorias já havíamos encontrado até então, quase todos estribados numa razão qualquer, materializados, ignorantes, perseguidores da doutrina, etc. Mas um médico era de pasmar, mormente, devido aos seus conhecimentos profundos, à sua perfeita lucidez de espírito desencarnado. Ao que leva o ódio e a vingança? Após essas explicações prévias, passemos ao relato dos fatos, dando, em primeiro lugar, a palavra à mãe dos rapazes, de cujo caso nos ocupamos. Casada há longos anos, seu esposo faleceu em 1926, já em idade avançada, deixando-me com 4 filhos. O pai foi homem, um tanto viciado no álcool, porém bom trabalhador. Os filhos seguiram seu exemplo, estando atualmente todos bem colocados. O mais velho, como são os demais, foi sempre muito bom filho, correto, direito, não causando nenhum desgosto, a não ser por 2 desobediências, entrando para um convento e depois casando-se contra o meu gosto. Esforçado, trabalhador, dentro em pouco tornou-se independente, conquistando pelo esforço a inteligência num conforto relativo. Gostava imensamente de música, tocando em vários instrumentos, deixando várias composições. Em certa ocasião, notamos que se tornava dia a dia mais religioso, frequentando missas, terços, novenas, diariamente passando por vezes longas horas a desfiar rosários. Manifestou o desejo de entrar para o convento, ou seja, para o seminário aqui no caso, alegando que desejava viver para Deus e não houve justificativa e roubo possível para dissuadi-lo de tal intento. Entrou para o convento, a conselho de um de seus membros, que lhe disse dever obedecer à sua verdadeira mãe, que era a Virgem Maria, e não à sua mãe terrena, pois esta nada mais representava do que sua mãe adotiva. No convento esteve durante 1 ano e 8 meses. Lá perdeu a saúde, ficando muito magro e abatido, vendo-se por fim obrigado a sair, mesmo porque, disseram, estava se tornando demais pesado à congregação. Deixando o hábito, voltou aos seus afazeres com coragem, disposição. Casou-se, pouco depois, por transferido para Belo Horizonte e de lá para Barbacena. Essa última localidade veio para Uberaba, onde chegou bastante perturbado das faculdades mentais. 2 dias depois de sua chegada, chamando-me em particular,
pediu para que perdoasse as suas desobediências, implorando-me e fazendo com que prometesse solenemente tomar conta dos seus filhos. Alegava que um general e vários soldados o acompanhavam desde Barbacena e só estavam à espera de uma oportunidade para fuzilá-lo. Julgando que essa perturbação não passasse de um estado de passageira fraqueza, tudo prometi, permitindo que voltasse ao seu trabalho, onde 2 dias depois enforcou-se com o próprio cinto. Morto esse, ficaram os outros para me ajudar. Agora, há 15 dias, outro filho começou quase com os mesmos sintomas do primeiro, tanto que há momentos em que julgamos ser de fato o que se suicidou. Tornou-se triste, abatido, sempre falando com os sobrinhos, chamando-os de filhos, dando-lhes os mesmos conselhos dados pelo pai, fazendo-lhe as mesmas recomendações e os mesmos carinhos. Isso é a mãe que está contando. Poucos dias depois, tornou-se inquieto, agitado, vendo em todas as pessoas inimigos a persegui-lo. Diz que vê uma tribo de índios dançando ao redor da casa, ao som de seus tambores, cujo barulho o atormenta continuadamente. Ontem tentou suicidar-se, atirando-se de uma cisterna, ou seja, num poço. Felizmente não era profundo e quase não continha água. Como não se alimenta, não dorme, parecendo que segue o mesmo caminho do outro, peço para interná-lo, livrando-me assim de passar pelo desgosto de perder mais um filho, que tem sido tão bom e tão carinhoso. Dada a ordem para o internamento, fomos até o sanatório ver o paciente, inquieto, agitado, olhar desvairado, revelando no todo um desespero incontido. Olhares desconfiados, procurando fugir ao contato das pessoas que o cercam, chorando por vezes, num pranto angustioso e sufocante. Nada dizia, ignorância de tempo, espaço e lugar, sem memória, com o raciocínio prejudicado. Constatando ser um caso típico de obsessão, notando que o seu organismo forte resistia bem a esse tormento, deixamo-lo à margem de qualquer medicamento, a fim de que nossa observação se processasse completamente isolada de todo e qualquer recurso que pudesse prejudicar. Dias e dias acompanhamos o seu estado de desespero, revelando uma angústia tremenda, só se alimentando a custo e sem poder conciliar o sono. Dia e noite era vigiado de perto, a fim de se evitar uma tentativa de suicídio. 15 dias após, rapidamente melhorou, o que nos fez crer haver sido afastado o espírito ou espíritos obsessores. Quem seriam eles? Conscientes? Inconscientes? Foi nessa oportunidade que pedimos aos espíritos amigos nos facilitasse o contato com o obsessor. E enquanto esperávamos por essa oportunidade, continuávamos na observação do paciente. Dizia ele que se recordava de tudo, mas sentia-se sob domínio de uma coisa tão esquisita que tinha certeza absoluta de que tudo aquilo era realidade. Via perfeitamente um grande número de índios ao redor de sua casa, aspecto ameaçador, dançavam continuadamente ao som de caixas esquisitas. Uma coisa qualquer dizia ser vítima da cobiçada por aqueles antropófagos. Daí o seu desespero. Em vigilância contínua dia e noite, a ponto de tentar o suicídio, a fim de se ver livre daquela tortura. Ao chegar ao sanatório, em cada enfermo e em cada enfermeiro, via outros tantos índios a rodeá-lo, ora tirando-lhe a roupa, ora levando-o crente de que todos esses atos nada mais representavam do que preparativos necessários para o seu sacrifício. Se via o jardineiro na sua fanha, qualquer coisa se segredava, queria ser transformado em grama para ser cortado por aquela grande tesoura. Se olhava para o tanque, desesperava-se, assaltado por angústias tremendas, pois estava certo que ali seria atirado a fim de ser devorado por jacarés. Lembrava-se de todos os fatos com pormenores, admirar-se de como era possível raciocinar assim, não tendo capacidade necessária para ver em tudo isso uma tolice. Que querem? Tudo era tão natural, tão palpável, tão real, que acreditava piamente, concluía, relembrando seus dias de tortura. Vendo que estava completamente bom, mas ainda sentindo, suspendendo a sua vigilância contínua sobre o qual estava desde o seu internamento, no mesmo dia, porém, sombras amigas não aprovaram essa determinação, dizendo que a causa prejudicial ao estado do paciente fora removida, mas que ele conservava ainda, no subconsciente, reflexos dos atos que fora impelido a praticar. E assim sendo, seria conveniente continuar com a vigilância imposta, ou seja, os espíritos amigos não permitiram a alta desse paciente, por perceber que ele ainda corria risco.
Afinal, na noite de 1º de janeiro de 1939, fomos para a sessão comum feita para os doentes internados. Após a prece de abertura pelo presidente dos trabalhos, foi lido o capítulo Evangelho, a vingança e o ódio. Logo após essa leitura, incorporou-se uma das habituais sombras amigas, espíritos bons. Estribada na leitura feita, desenvolveu, em linguagem bela, os conceitos profundos, o tema que havia servido para a leitura. Notava-se que dirigia particularmente a um determinado espírito, e tivemos disso confirmação quando assim se referiu. E tu, entidade amiga, que aqui vieste e a quem foi dedicado, com especial carinho, esse trecho do Evangelho, vingança? Após belíssima doutrinação dentro desse tema, se desincorporou, fazendo um apelo para melhor concentração. Logo em seguida veio nova incorporação, lenta e dificultosa. Demos as boas-vindas à nova entidade e, pacientemente, esperamos que se manifestasse, no propósito de nos prevenirmos e de se preparar o campo preciso para sabermos com que entidade estávamos tratando. Decorrendo mais ou menos 2 minutos, sob um silêncio tumular, apenas cortado pela respiração difícil, ofegante, mesmo do médium que recebera o espírito por incorporação, bateu ele fortemente na mesa e disse: "Não conseguirá nada. Não conseguirá coisa alguma." Pedimos-nos que tivesse um pouco mais de calma, relembrando que a violência é recurso daqueles que não se estribam na razão, fazendo-o ciente também de que a sua frase de início não tinha razão de ser, porquanto nada lhe havíamos pedido, conservando-se calados, justamente à espera da sua manifestação. Como? Não me pediu nada? Com quem estou tratando então? Com um indigno sem palavra? A fim de acalmar o seu estado de cólera, desculpamo-nos, dizendo que nos havíamos esquecido do que lhe pedimos e que lhe rogávamos, por isso, satisfazer-nos o desejo, expondo porquê da sua presença. Como? Esqueceu-se? De um dia para outro já não se lembra das coisas? É o cúmulo. Zangou-se também por lhe chamarmos de amigo, dizendo que os maiores crápulas foram justamente aqueles a quem chamava de amigos. Que o chamássemos de cão, pois não queria ter amigos e muito menos de ser alguém. Tinha razão, dissemos, pois o cão é o símbolo da fidelidade, demonstrando ser o amigo sincero do seu dono. Acalmou-se um pouco e concordou, dizendo: "Conheci um pouco de filosofia da vida. É verdade, na desgraça, feliz do pária que pode ter um cão por companheiro." Notando-o mais sossegado e confiante, deixamos que falasse e assim se referiu. A humanidade é a humanidade. Quando se dá um acontecimento qualquer com uma criatura, acontecimento este que choca a sociedade, sempre diziam: "Que foi aquilo? Que pena! Fulano merecia melhor sorte. Ele era isso, ele era aquilo." No entanto, quanta coisa ignoram. Ah, humanidade, humanidade. Enfim, é porque o meu destino estava traçado. Cortou o ritmo da minha vida, porque não seria. Levaria a efeito as minhas pretensões. Daqui iria a Ribeirão Preto e lá completaria tudo. Só assim ficaria satisfeito. Todavia, reconheço, isso não tinha mesmo razão de ser. Foi um excesso de ódio que me fez perturbar esse rapaz. O meu mal foi esse. Isso estava fora do meu programa. Há tanta coisa em tudo isso. Coisas de longos anos. Oh, quantos e quantos anos. Você quer a minha história? Tenho muito o que dizer sobre ela. Também cheguei a conhecer a felicidade, antes que amargurasse a minha vida. Ela é negra, é triste, mas é real. Fizemos juntos um curso, estudei muito filosofia. Éramos muito amigos, tivemos noites felizes. Alimentava a ideia de ocupar um chapéu de cardeal, mas o destino me preparou rajadas formidáveis. Hoje não me sinto bem. Sinto-me mal. Sinto que tenho em mim 2 vontades. Uma exige que eu prossiga, que continue, outra que me detenha, que me impede de continuar. Enfim, sou um monstro. Estava ciente do que fazia, acompanhei-o desde há muito. Estou ciente ainda do que fiz e do que faço e do que pretendo fazer. Não me alimento de esperanças. Vivo numa fase de dualidade. Ora um sentimento bom, ora um sentimento mau que me sobrepuja. 2 emoções, 2 vontades. Uma impede, a outra determina. Fui médico na Itália. Conhece, naturalmente, esses estados de amnésia, um torpor quase idêntico ao produzido pelos entorpecentes. Não é verdade? Comigo se dá a mesma coisa. Nesse estado sou um, desperto sou outro.
O tempo urgia, e repetindo que não se sentia bem, começando a demonstrar nova fase de fúria, nós o aconselhamos bastante, mormente relembrando a grandeza e a sublimidade do médico na sua faina de lenir o sofrimento. Pedimos-lhe pensasse um pouco nas palavras que lhe dirigíamos, aceitasse os conselhos daqueles espíritos amigos que estavam ao seu lado, voltasse para outra oportunidade, a fim de que pudéssemos trocar impressões. É um capítulo comprido. Eu vou interromper aqui para continuarmos no próximo. Certo, meus amigos? Está muito agradável esse estudo. Estamos aprendendo muito. Aguardo todos na sequência deste capítulo. Até breve.